Muito bem, vamos continuar o vídeo aí de dica para o pessoal que vai prestar o concurso de Ponta Porã. Estamos falando sobre matemática e na última aula eu expliquei como que você multiplica uma fração, por exemplo, 2 terços vezes 1 meio. Quando é multiplicação, ó, você vai multiplicar reto. Então, numerador com numerador, 2 vezes 1, 2. Denominador com denominador, ó. 3 vezes 2, 6. 2 sextos. Lembrando que aqui ó, você pode simplificar por 2 e aqui também. Sempre, professor, eu tenho que simplificar? Sempre, tá? Então 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido por 2 é 3, 1 terço. Agora vamos aprender a divisão. Vamos pegar o mesmo exemplo, 2 terços dividido por 1 meio. Primeira coisa que você tem que olhar é a operação. Que tipo de operação que é? Não é vezes, não é multiplicação. Correto? É divisão. Então já está diferente. Você aprendeu que quando a gente tem multiplicação, vai multiplicar reto. Não é o nosso caso. Por quê? Aqui nós estamos trabalhando com divisão. Tá? Na divisão, o que você vai fazer? Você vai transformar isso aqui, uma setinha aqui. Você vai transformar toda essa conta numa divisão. Como assim? Ó? Você vai fazer 2 terços vezes 2 sobre 1. Então tem um preço. Para você pegar e transformar aqui ó, de divisão para multiplicação, você tem que fazer um ajuste. Que ajuste é esse? Você vai pegar a última fração aqui e trocar. Ó. O numerador passa a ser, o denominador, perdão, né? Que é o aqui de baixo. Ó. Vai passar a ser o numerador, tá? E o numerador passa a ser o denominador, que é o que a gente chama de inverter a fração. Feito isso, invertido, o que eu posso fazer? Ó? Multiplicar reto, não é multiplicação? Então 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 dividido por 3. Bom, foi até bom esse exemplo que a gente chegou num resultado em que o denominador é maior que o numerador. Pode acontecer isso? Pode, mas esse tipo de fração, tá? Deixa eu trazer para cá. Ele é chamado de fração imprópria. Fração imprópria. Por que imprópria? Porque uma fração, qual que é a característica dela? Ser um número quebrado, ser uma fração. Então, 1 terço, eu tenho um numerador menor que o denominador, beleza? Se eu pegar 1, olha só, vou te dar esse exemplo na calculadora. Se eu pego 1, divido por 3, olha lá, tá vendo que dá um número quebrado? Agora, se eu pego 4 e divido por 3, dá um número quebrado, mas você percebe que, ó, tem um inteiro ali, ó. Vou dar outro exemplo. Vou pegar 9 e dividir por 4, só pra gente ver, ó. Olha só, ó o inteiro aqui e uma parte quebrada, tá? Ah, vamos pegar 8 dividido por 9, né? Aí tá, ó lá, tá vendo? Não dá essa parte inteira, aí beleza, só dá a parte quebrada. Essa é a grande sacada. Então, uma fração própria, o numerador menor que o denominador. Numa fração imprópria, que é o nosso caso aqui, ó, o numerador está sendo maior. Então, quando você pega 4 e divide por 3, ele acaba tendo um inteiro, igual eu demonstrei ali. Então, como que poderíamos corrigir isso? Ou, por exemplo, se fosse uma resposta, deixa eu ver onde está a caneta ali. Se fosse uma resposta, o que eu faria? Bom, ficaria 1 inteiro, 1 terço. Como assim 1 inteiro e 1 terço? Olha só, se você pegar 4 e dividir por 3, 3 vezes 4 chega próximo de 4? 1, certo? Que dá 3, sobra resto 1. Então, olha só, tem 1 inteiro, que é esse aqui, ó, 1 inteiro. Ó. E aí sobra 1 terço, ó, sobra 1 terço. Aqui, ó lá, 1 terço. Beleza? Vou fazer outro exemplo. Vamos supor se fosse 5 sobre 3, ó. Como que ficaria isso aqui em número misto? Lembrando que isso aqui é uma fração imprópria, tá? Por quê? O numerador é maior que o denominador. Tá, como que ficaria isso? Mesma coisa, você pegaria o 5, dividiria por 3, tá? Vezes 1, que dá 3, subtrai,
sobra 2. Então ficaria 1 inteiro, sobrou 2, ó, 2 terços. Então 2 terços. Beleza? Então aí a gente já revisa números mistos. Então nessa aula a gente aprendeu como que faz uma divisão de fração, tá? Sempre tem que transformar numa multiplicação, ok? E aí já aprendemos o conceito de número misto, certo? Te aguardo na próxima aula.